Vamos então à apelação do Pedro Forte, que nos vai falar sobre os preditores de rendimento ao nível do trabalho com cadeiras de rodas. Pedro Forte. Boa tarde, obrigado. Tens a palavra. Obrigado. Em primeiro lugar, vou aproveitando para começar a partilhar a tela. Quero, acima de tudo, dar os parabéns à Associação de Treinadores de Atletismo de Portugal por terem feito esta formação e por terem criado um momento de partilha tão importante como o que está a ser. E, claro, ao mesmo tempo, à Federação Portuguesa de Atletismo pelo apoio. Dizer que é uma honra muito grande fazer parte deste painel de formadores, com tais ilustres referências no atletismo e que ao mesmo tempo colocam alguma pressão para fazer a apresentação. Que por um lado, se é uma pressão e é um desafio, por outro lado é um orgulho muito grande. Depois, a minha ligação às provas de velocidade em cadeiras de rodas e a esta modalidade resulta de uma motivação enquanto académico, enquanto ainda estudante, nomeadamente de doutoramento, e ao qual tenho os agradecimentos a várias pessoas, mas nomeadamente à professora Eduarda, sendo ela treinadora nesta modalidade, que tanto motivou e tanto contribuiu para que aprofundasse os estudos e para que aprofundasse o conhecimento nesta área. Portanto, e depois, muito mais do que uma motivação académica, tornou-se também uma motivação pessoal e um interesse pessoal naquilo que seria o acompanhamento de atletas nesta modalidade. O tema que vos trago hoje será a avaliação de forças resistivas e assumir essa avaliação como que elas nos ajudarão a predizer a performance nas provas de velocidade das cadeiras de rodas ou nos atletas das provas de velocidade das cadeiras de rodas. Sabendo que não é uma das modalidades com mais participantes, não é propriamente uma das mais mediáticas, no entanto não deixa de ser uma das provas rainhas no desporto paralímpico. E dessa forma eu irei começar com uma pequena apresentação destas provas e ao mesmo tempo dos contributos destas provas e uma explicação de como é que funcionam. Em primeiro lugar, elas são dependentes, ou para esta modalidade existe a dependência da interação de um atleta com uma cadeira, e essa cadeira é constituída por 3 rodas, sendo elas 2 traseiras e uma dianteira, e à partida estas cadeiras acabam por ser desenvolvidas tendo em conta as especificidades biológicas ou as características antropométricas do atleta que as utiliza. Ou seja, elas serão à partida manufaturadas tendo em conta o atleta que as irá utilizar. Claro que, no entanto, elas têm algumas especificidades, nomeadamente a zona onde o atleta se senta, a zona onde o atleta estará encaixado, por assim dizer, para a sua sincronização com a cadeira ou para o seu ajustar à cadeira. Depois a cadeira é composta pelos puxadores nas rodas de trás, que é no fundo onde o atleta coloca as mãos para fazer a propulsão ou para fazer as suas puxadas durante os ciclos gestuais. E depois, claro que as rodas estão formadas por pneus, normalmente de alta pressão, têm um travão na parte superior do quadro, na parte inferior temos um compensador que nos permite essencialmente ajustar a inclinação da roda da frente, que estará de acordo com a inclinação da pista. Algumas características tipo desta cadeira, normalmente o atleta está sentado a cerca de 50 centímetros de distância do solo e as rodas de trás não terão mais de 70 centímetros e a roda da frente não terá mais de 50 centímetros, sendo que a altura da roda da frente normalmente é um dos requisitos de avaliação pré-prova. Com isto, introduzimos então aquilo que será a propulsão ou que será o ciclo gestual do atleta nestas provas, ou do atleta desta modalidade. O atleta nesta modalidade tem o seu ciclo gestual subdividido essencialmente em 2 fases, e durante essas 2 fases nós poderemos identificar
3 momentos. Tenho umas marcas em cima do... Cá. Okay. Peço desculpa. E nós teremos então 2 fases e nomeadamente 3 momentos. Ora, as fases são essencialmente a fase propulsiva, em que o atleta aplica força através dos seus membros superiores nos puxadores das rodas de trás para gerar movimento na cadeira, e depois nós teremos a fase da recuperação, em que, por norma, o atleta, e aqui podemos ver na figura mais inferior, tem os membros estendidos para trás e neste momento ele não está a fazer nenhum tipo de propulsão. E os 3 momentos, no fundo, são a pegada. Então temos a primeira imagem da esquerda, em que nós dizemos frequentemente que a pegada ocorre perto das 12 horas, se considerarmos que os puxadores de uma cadeira têm um formato circular semelhante a um relógio, nós dizemos que o atleta fará a primeira pegada perto das 12 horas para iniciar a sua propulsão. Depois ele vai ter o momento da largada, na fase propulsiva, vai ter o momento da largada, e no momento da largada nós assumimos que ele irá retirar o contacto das mãos dele dos puxadores, ou tirar o contacto dos puxadores com os jaros das rodas de trás, perto das 6 horas. E depois, entre as 6 e as 12, nós teremos a fase da recuperação. Em termos de contacto dos membros ou das mãos com os jaros, nós estaremos a falar durante a velocidade máxima do atleta, ou perto da velocidade máxima do atleta, num valor inferior a 30% do ciclo gestual, ou seja, em todo o ciclo gestual, o atleta à partida terá cerca de 30% de contacto das mãos com os aros. E depois nós teremos os restantes 70% dizem respeito à fase da recuperação. Contudo, as técnicas da puxada podem ser, no fundo, e são conhecidas, 2 tipos de puxadas. A puxada normal, que acabou por ser aquela que fiz a descrição, com a puxada aí entre as 12 e as 18 horas, e temos um outro tipo de técnica de puxada chamada pumping stroke. E esta pumping stroke vem nos dizer que o atleta, em vez de iniciar o contacto nos jaros com os puxadores, às 12 horas irá iniciar o contacto perto das 15 horas ou perto das 3 horas. Isso quer dizer que ele vai ter um menor tempo de contacto com os jaros das rodas de trás, mas ao mesmo tempo poderá exercer este contacto, apesar de ser menor em termos de tempo, poderá ser um contacto que lhe permita ter uma maior potência durante a sua propulsão ou durante o seu contacto. Claro que esta técnica de puxada vai variar de atleta para atleta e essencialmente vai variar dependendo da proximidade do tronco ao chassi da cadeira. Quanto mais flexionado estiver o tronco do atleta, mais facilmente será de aplicar a chamada pumping stroke. Se o atleta tiver o tronco mais distante do chassi da cadeira, então será ligeiramente mais difícil ele conseguir fazer a primeira pegada próximo das 3 horas ou das 15 horas. Ou seja, as características antropométricas do atleta irão influenciar consideravelmente o momento da pegada e o momento da largada durante o seu ciclo gestual ou durante o momento da sua propulsão, durante a fase da sua propulsão. Peço desculpa. Assim, seria de todo pertinente em trabalhos futuros nós podermos avaliar de acordo com as diferentes categorias existentes nesta modalidade e de acordo com os diferentes atletas, qual seria a técnica de puxada tipo, por exemplo, nos atletas portugueses, ou a tipo de puxada, ou a puxada tipo, de acordo com as diferentes categorias, sendo elas T51, 52, 53 ou 54, dependendo da lesão na coluna vertebral. Assim, puxar para quê? Nós queremos que os nossos atletas façam as suas propulsões para serem o mais rápido possível e chegarem primeiro atingindo a velocidade máxima dele tão rápido quanto possível. No entanto,
E aqui entra aquilo que nós chamamos a temática desta apresentação. Nós sabemos que durante a fase propulsiva, durante o ciclo gestual em que nós estamos a aplicar força na cadeira de rodas, nós encontramos 4 forças em equilíbrio, a bem dizer. Nós temos a força inercial, que está representada pelo Fi, que no fundo é, após aplicarmos a puxada nas rodas de trás, as rodas irão manter movimento até nós voltarmos a puxar outra vez. E esse movimento que as rodas vão mantendo, poderemos atribuir como causa a força inercial. Depois nós temos a força de reação ao solo, em que a roda da cadeira empurra o solo e, de resposta semelhante, o solo irá empurrar a roda da cadeira, e é precisamente essa interação que nos vai permitir ter o deslocamento para a frente durante a puxada do sujeito. Depois nós temos as forças resistivas e em 2009 um senhor chamado Fusso publicou um dos primeiros artigos com preocupações com as forças resistivas nas provas de velocidade em cadeiras de rodas, e então ele apresentou-nos como as mais determinantes a resistência de rolamento, que no fundo vai ser o resultado da massa do sujeito, do peso do sujeito e da cadeira de rodas sobre o solo e sobre o contacto do pneu com o solo. E depois a força do arrasto, que normalmente é chamada de aerodinâmica, que nós podemos até utilizar a analogia com os carros, e quanto mais aerodinâmico for o carro, à partida mais possível será de atingir uma velocidade máxima. Portanto, o conceito é o mesmo nas provas de velocidade em cadeiras de rodas. Durante a fase da recuperação, nós deixamos de ter supostamente a força de reação ao solo, mas acabamos por ter o arrasto, a resistência do rolamento e a força inercial em sentido positivo ao do movimento, que é o que permite termos o movimento da cadeira para a frente. Assim, nós poderemos dizer que a força de reação ao solo, porque tem sentido igual ao do movimento, o sentido positivo ao do movimento, isto é, desloca a cadeira para a frente, chamaremos força propulsiva. Depois teremos a resistência de rolamento, que será uma força resistiva. Depois temos a inercial, que assumirá um papel de força propulsiva depois da propulsão, depois da nossa puxada, e depois temos o arrasto, que está em constante interação e será uma força resistiva. A termos de, ou para justificarmos um bocadinho a importância das forças propulsivas e das forças resistivas, nós sabemos que a força é resultado do produto da massa com a aceleração, e podemos, fazendo uma equivalência na equação, podemos dizer que a aceleração será dependente da força e da massa. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que para aumentarmos a força de um determinado atleta, ou para um atleta se tornar mais forte, nós podemos assumir que ele tem duas estratégias: ir aumentar a sua massa corporal, aumentar o seu peso, e consequentemente ele poderá ser mais capaz de produzir força muscular, ou então aumentarmos a aceleração. Eu costumo dar o exemplo do Hulk e do Flash, em que o Hulk por norma aumenta a massa corporal para se tornar mais forte, e o Flash aumenta a aceleração para conseguir ser mais rápido e consequentemente também mais forte. Portanto, das duas formas nós podemos treinar os nossos atletas, aumentando a massa deles, e provavelmente eles serão capazes de aumentar também a sua força, ou então eles serem mais rápidos durante as suas puxadas, leia-se ou diga-se mais potentes, e ao mesmo tempo estaremos a aumentar também a força do atleta. Então, subdividindo mais uma vez as forças em resistivas e propulsivas, nós temos que a aceleração então vai ser dependente da capacidade que o atleta tem de gerar propulsão. Retiramos a influência das forças resistivas e então temos também a razão sobre a massa do sujeito. Claro que se nós diminuirmos as forças resistivas, à partida nós iremos aumentar a aceleração da cadeira e do atleta. Se nós aumentarmos as forças propulsivas, consequentemente também iremos ser capazes de aumentar a aceleração da cadeira e do atleta. Costumamos dizer mais frequentemente sistema atleta-cadeira de rodas. Então, com base no exemplo anterior, esta parte é um bocadinho mais chata, porque tem algumas equações e algumas explicações.
Com base no exemplo anterior, nós aumentamos a aceleração diminuindo a resistência de rolamento e o arrasto. Nós sabemos que a resistência de rolamento é essencialmente dependente da massa e o arrasto já é dependente da área do sujeito ou do volume corporal do sujeito e da cadeira e de uma variável aerodinâmica chamada coeficiente de arrasto. Claro que ambas as forças são dependentes da velocidade. Desta forma, nós podemos dizer que a massa do sujeito e o coeficiente da resistência de rolamento poderão ser alterados. Preocupações à partida do biomecânico. Se o meu atleta de 70 kg exerce uma força suficiente para chegar aos 6,7 metros por segundo, cerca de 20 a 24 km/h, se ele diminuir a massa corporal em 2 kg, em quilogramas, ele poderá chegar aos 6,8 metros por segundo. Se ele diminuir em 2,2, ele poderá chegar aos 6,5. E o que é que eu quero dizer com isto? É que nós teremos de ter uma preocupação muito grande com aquilo que é a redução da massa corporal de um determinado atleta e ele manter ou potenciar a sua capacidade de produção de força. Claro que normalmente nós associamos, pegando mais uma vez no exemplo do Hulk, sujeitos mais magrinhos poderão ser menos fortes. Claro que nós temos de encontrar um determinado equilíbrio entre aquilo que será a massa corporal ideal de um atleta e aquilo que será a capacidade de produção de força, porque se nós, por um lado, aumentarmos a massa do atleta, iremos aumentar também a resistência do rolamento e, consequentemente, ele poderá se tornar mais lento, apesar de ele se ter tornado mais forte. E, por outro lado, nós poderemos diminuir a massa do atleta e, num ponto de equilíbrio ideal entre menor massa possível e maior rendimento possível, ele até poderá atingir uma maior velocidade ou uma mais elevada velocidade máxima. Claro que isto são preocupações não só do biomecânico, mas também dos treinadores, dos preparadores físicos, mas à partida, quanto menor for a massa, à partida será também menor a resistência. No entanto, temos de ter a preocupação de encontrar um equilíbrio entre, mais uma vez, o peso ou a massa do atleta e a sua capacidade de gerar força ou, diga-se, de potência. Já para o arrasto, a área, que são das variáveis mais importantes, a área remete para a figura da esquerda, onde nós vemos o volume ocupado, neste caso pelo atleta e pela cadeira, e nós sabemos que quanto menor for essa área, menor será também o arrasto. E depois o coeficiente de arrasto normalmente é a variável aerodinâmica, que nos remete para o escoamento do ar ou para o comportamento das partículas de ar em torno do atleta. Ora, o que é que nós queremos dizer? Normalmente nós temos os exemplos dos carros baixinhos e muito arredondados precisamente para o ar correr em torno do carro. E aquilo que nós queremos no nosso atleta é precisamente encontrar uma posição em que o fenómeno seja semelhante, em que não haja a influência do ar a contribuir de forma muito negativa para o rendimento do nosso atleta ou para a performance do nosso atleta. Claro que, mais uma vez, isto vai ser dependente das características do atleta, da posição que o atleta consegue adotar na cadeira e da especificidade da cadeira que acaba por ser também desenvolvida para o atleta. Então, a manipulação que nós gostávamos de fazer em torno do atleta seria ajustes na posição corporal do atleta para diminuir a área. E então, se nós dissermos que com uma área de 0,21 metros quadrados o atleta poderá atingir 6,5 metros por segundo, se nós conseguirmos reduzir aquilo, por exemplo, para 0,19 metros quadrados, atingirá hipoteticamente até 6,7 metros por segundo e estaremos a falar em cerca de 25 km/h, que seria o ideal. A utilização dos equipamentos também nos vão ajudar a diminuir o coeficiente de arrasto, nomeadamente capacetes. Ou seja, se nós sabemos que num capacete normal o sujeito terá um coeficiente de arrasto de 0,3, se ele utilizar um capacete aero, semelhante aos de cronómetro, possivelmente o coeficiente de arrasto irá diminuir para 0,2. Então os equipamentos que nós solicitamos ao nosso atleta utilizar irão pressupor que ele diminua o efeito ou a influência negativa do arrasto na sua performance, que será
o seu tempo de prova e será a sua velocidade. Então, no fundo, aquilo que nós vamos querer vai ser uma posição tão baixinha do corpo do atleta junto ao chassi quanto possível, e depois iremos querer que os nossos pneus sejam de alta pressão e de baixa deformação, precisamente para terem uma menor área de contacto com o solo e precisamente para diminuir a resistência do rolamento. Claro que também está, quanto maior for o peso do atleta, à partida poderá causar uma maior deformação no pneu, e claro que um pneu mais vazio ou mais deformado irá criar uma maior resistência durante a propulsão do atleta. Mas então o que é mais importante? Apesar de não haver propriamente muito consenso e alguns estudos serem contraditórios, as nossas análises têm-nos permitido dizer que para velocidades tipo nas provas de velocidade em cadeiras de rodas, velocidades máximas e não médias máximas, mas velocidades máximas perto dos 7 metros por segundo, o atleta poderá ter um contributo do arrasto de perto de 50% das forças resistivas. Ou seja, vai haver um equilíbrio entre a resistência de rolamento e o arrasto, o que nos leva a dizer que ambas são importantes. No entanto, em alguns estudos mais antigos, um bocado, acreditava-se que o arrasto era muito similar àquilo que iria acontecer no exemplo do ciclismo, e depois aquilo que se verificou é que no ciclismo havia um contributo do arrasto em torno dos 92%, 90%, mas nas provas de velocidade em cadeiras de rodas, mais recentemente, nós temos percebido que o arrasto não tem um peso tão grande, mas sim na figura da esquerda, desculpem, em torno dos 40% a 50% será o contributo do arrasto. Para o biomecânico, vai se preocupar essencialmente na capacidade de gerar força do atleta e encontrar o equilíbrio com a massa corporal. Claro que auxiliando com os pneus de alta pressão, de baixa deformação, tudo isso vai permitir diminuir a resistência de rolamento. E depois as posições. Isto foi um trabalho que a gente fez em 2014, em que procurámos perceber a diferença numa posição vertical, a capacidade do atleta a atingir velocidades máximas, numa posição em que o tronco está mais fletido, mas o atleta mantém o olhar para baixo, e noutra posição em que o atleta tem o tronco fletido e mantém o olhar em frente. Aquilo que nós conseguimos perceber é que o atleta era capaz de atingir velocidade máxima com o tronco fletido e com o olhar em frente, e quando o atleta fletia o tronco mas olhava para baixo, provavelmente pela influência do bico do capacete, a segunda imagem da direita em cima, quando o bico do capacete vai ter uma influência no arrasto, então o atleta também era capaz de atingir uma menor velocidade em comparação ao tronco fletido com o olhar em frente. E depois a posição vertical, aquela diríamos à partida e teoricamente que seria a que iria apresentar maior arrasto. Lógico está que o atleta foi capaz de atingir uma menor velocidade máxima. Claro que tudo isto foram testes de campo e não foram propriamente simulações de prova, mas permitiram-nos ter uma ideia daquilo que seria o comportamento da velocidade do atleta em diferentes posições e a importância das posições para as diferentes velocidades, para a velocidade máxima ou para a performance do atleta. Então, avaliar. Isto vão ser as nossas preocupações enquanto biomecânicos e enquanto analistas e no contributo que poderemos ter. Nós temos várias formas de avaliar essencialmente o arrasto, essencialmente o arrasto, nomeadamente os modelos analíticos, que diga-se são os modelos matemáticos ou as chamadas contas, as técnicas de coast down, em que nós verificamos a decadência ou a variação da velocidade do atleta após propulsão, ele simplesmente deixa de realizar propulsão e nós vemos quanto tempo demora a parar, de que forma é que a velocidade vai diminuindo, e dessa forma nós podemos comparar as diferentes posições. Temos o gold standard, que seria os túneis de vento, mas estes são técnicas extremamente dispendiosas e extremamente caras. Temos mais recentemente utilizadas as simulações numéricas com recurso à dinâmica computacional de fluidos, que no fundo é uma
forma virtual ou uma forma computacional com recurso a softwares e a computador de recriarmos um túnel de vento, não existindo um túnel de vento físico. E isso foi o que nós fizemos nos últimos anos. Há cerca de 2 anos nós utilizamos a digitalização de um atleta, criámos um modelo tridimensional desse atleta e com o modelo tridimensional desse atleta nós criámos ou recriámos aquilo que era um túnel de vento. Ou seja, colocámos o atleta dentro desse túnel de vento virtual, dissemos ao software que o ar iria entrar numa porção de entrada ou numa face de entrada e iria sair numa fase de saída, ou seja, o ar entrava de um lado e saía do outro, o objeto estava lá dentro, o suposto atleta estava lá dentro, e o software, e neste caso com recurso ao computador, iria fazer a computação e a simulação desse procedimento e iria nos dar dados relativos ou relativos já ao arrasto. E o arrasto, no fundo, subdivide-se em arrasto de pressão e arrasto de viscosidade, sendo que o arrasto de pressão é extremamente dependente da forma do corpo, ou seja, quando falamos em forma do corpo, quer dizer que o design da cadeira, porque faz parte do sistema de prova, ou seja, o sistema atleta cadeira de rodas, o design da cadeira vai ter um papel também importante aqui no arrasto de pressão e no arrasto total. A postura que o atleta tem em cima da cadeira, ou a forma como ele se coloca em cima da cadeira, também vai ter um papel importantíssimo naquilo que é o arrasto de pressão. E nós já percebemos que a posição vertical, à partida, causa maior arrasto. É expectável que cause também maior arrasto de pressão. E depois a viscosidade, que é a quantidade de partículas de ar que fica agarrada ao corpo do atleta e à cadeira, bem dizer, e portanto essa normalmente é diminuída com recurso a vestuários de licra ou ajustados ao corpo, muito justos ao corpo, ou então com recurso à depilação, porque a pilosidade no corpo do sujeito poderá fazer ou terá também uma ligeira implicação, ou uma ligeira influência naquilo que será o arrasto de viscosidade. A soma destas duas dá-nos o arrasto total do atleta. E tudo isto é possível de obtermos com recurso às simulações numéricas, que para além dos resultados numéricos, dão-nos também resultados visuais, como a imagem que vos apresento. Claro que no arrasto de pressão, nós temos zonas no corpo do atleta em que ele estará sujeito a uma maior pressão e temos zonas no corpo do atleta em que ele está sujeito a uma menor pressão. Claro que a parte de trás do corpo do atleta e da cadeira, ele estará sujeito a uma menor pressão em comparação com a parte da frente. E é por isso que nós conseguimos visualizar na parte da frente o corpo do atleta a vermelho, em que representa a zona de maior pressão. Ora, com base naquilo que já foi apresentado, a forma como nós tínhamos de minimizar aquela pressão no corpo do atleta seria solicitarmos ao atleta que realizasse a flexão do tronco. E então, quanto mais ele fizesse flexão do tronco, neste caso diga-se para a frente, ele iria diminuir a área que está a vermelho e iria diminuir a influência do ar no arrasto, ou iria diminuir a influência negativa do ar naquelas zonas de pressão. Portanto, o arrasto de viscosidade, esta imagem foi de resultado de um teste com um capacete de tipo cronómetro para as provas de velocidade em cadeiras de rodas, e ela representa essencialmente a quantidade de partículas de ar que ficará agarrada ao corpo do atleta, que neste caso foi uma simulação que fizemos há 3 anos, em que nos mostra a quantidade de partículas, ou dá-nos uma percepção visual daquilo que é a quantidade de partículas de ar agarradas à cabeça e ao capacete do sujeito. Claro que isto também poderá ser reduzido dependendo se o sujeito está a olhar para baixo ou se o sujeito está a olhar para a frente, ou de que forma é que o corpo do sujeito está em cima da cadeira de rodas e, portanto, análises parciais só do capacete poderão não ser totalmente explicativas do comportamento do arrasto ou do arrasto total no nosso atleta. O que é que fazemos com isto?
Bem, com recurso aos chamados modelos matemáticos ou aos modelos analíticos, nós podemos também estimar a potência mecânica que o atleta terá de imprimir com base na resistência de rolamento, com base no arrasto, e nós podemos calcular a chamada potência para vencer o arrasto e para vencer a resistência de rolamento. Com isto, nós poderemos dizer algo como que o nosso atleta terá que ter uma potência máxima, ou terá que exercer uma potência máxima para chegar aos 7 metros por segundo em torno dos 525 watts. Claro que para isto nós temos de conseguir medir primeiro o arrasto e temos que conseguir medir em segundo a resistência de rolamento. O somatório das forças resistivas vão nos permitir estimar a potência do nosso atleta. Claro que para isso tem que existir uma variável chamada eficiência do sujeito e que neste momento nós temos utilizado a variável de eficiência como reportada na literatura, ou seja, temos encontrado alguns estudos algo antigos, diga-se que são estudos com cerca de 20, 30 anos, em que reportam que a eficiência de um atleta de cadeira de rodas estará em torno dos 20%, isto para atletas de elite. No entanto, temos de estar conscientes de que de há 20 ou 30 anos para cá, provavelmente nós teremos melhores cadeiras, nós teremos melhores equipamentos e teremos também uma melhor capacidade de potenciar o rendimento do atleta, provavelmente derivado das metodologias de treino consequentes da evolução das ciências do desporto. Então, tudo isto, tendo sido tudo simulado para um determinado atleta atingir, por exemplo, 7 metros por segundo, mas a melhor velocidade desse atleta é 6,8, nós poderemos colocar como target ou como meta que nós queremos que o atleta chegue aos 7 metros por segundo. E a partir do treino de potência do nosso atleta deverá ter por base os 525 watts simulados, que serão os totais. Então, os treinadores poderão desta forma ajustar as intensidades e cargas do treino para a velocidade que querem atingir ou que o atleta à partida irá querer atingir. Se mantivermos a potência, mas ao mesmo tempo nós conseguimos diminuir o arrasto e a massa corporal do sujeito, nós podemos ter aqui alguns trabalhos engraçados, nomeadamente, se diminuirmos 1 kg no sistema atleta cadeira de rodas, a velocidade poderá melhorar, ou o tempo de prova poderá melhorar algo como 0,13 segundos. Se nós diminuirmos o arrasto em cerca de 1 Newton, poderá resultar numa melhoria da velocidade em cerca de 0,7 metros por segundo, ou seja, 2,52 km/h. Claro que tudo junto poderá ter impacto expressivo durante a prova. Eu não vou entrar muito naquilo que será a utilização de equipamentos para medição de potência. No entanto, nós temos algumas limitações na utilização dos potenciómetros, isto é, a maioria dos potenciómetros precisam de cerca de 15 segundos para sincronizar, por exemplo, com os ecrãs. Uma prova de velocidade de 100 metros dura cerca de 17 a 19 segundos, ou seja, quando nós temos leituras de potência do nosso atleta, nós já estamos no final da prova, o que nos causa algumas limitações para o controlo da potência do atleta durante o treino e, consequentemente, durante uma prova ou uma simulação de prova. Podemos, no entanto, utilizar para o nosso trabalho do atleta exercícios específicos orientados para a modalidade, podemos filmar a execução do exercício ou então utilizar um encoder para medição da potência. Sabendo a carga ou a velocidade e a velocidade de execução, poderemos calcular com recurso aos modelos matemáticos a potência, mas claro, isto são procedimentos extremamente morosos. Não querendo replicar aquilo que o Paulo já disse, um encoder é um instrumento barato e que permite facilmente acedermos a valores de potência, ainda que o caso mais presente que tenho nas provas de velocidade em cadeiras de rodas neste momento, creio que não esteja a fazer preparação física em contexto de espaço de fitness ou
o dito ginásio. No entanto, este tipo de instrumentos pode nos permitir trabalhar alguns exercícios, como os supinos, os pull-downs, que nos permitem trabalhar a musculatura dos membros superiores, no intuito de melhorar a capacidade de produção de força do nosso atleta e, consequentemente, a potência. Claro que se nós tivermos equipamentos que façam a monitorização da potência, tanto melhor. Então, passaremos a treinar com os objetivos ajustados à velocidade que queremos atingir, à potência que queremos exercer e ajustando ao tempo de treino que teremos até à prova. Aquilo que fazemos enquanto biomecânicos é testar diferentes posturas para tentarmos minimizar o arrasto do nosso atleta, tentarmos controlar a massa do sujeito e dos equipamentos para minimizar também a resistência de rolamento. E então vamos focar a nossa avaliação em posturas, na técnica de puxada do nosso atleta, na utilização de capacetes, fatos, pneus, se utilizamos aros ou discos. Aerofólios não podem ser utilizados em contexto de prova, mas poderão ser utilizados em contexto de treino, possivelmente se influenciarem positivo ou negativamente o arrasto. E depois iremos à partida contribuir desta forma também para ajudar os treinadores, esperemos nós, a definir estratégias para a prova. Não esquecer que uma medalha de ouro acaba por ser definida por centésimas de segundo. E essas centésimas de segundo, quando tudo combinado, quando avaliado no nosso atleta, ou quando avaliamos as diferentes forças que influenciam a performance do nosso atleta, possivelmente poderão ser atingidas com um pequeno ajuste na cadeira, com um pequeno ajuste na técnica, com um capacete diferente e, portanto, todos os pormenores irão ser determinantes numa prova que tenha uma duração inferior a 20 segundos. Obrigado. Deixo os meus contactos para se tiverem dúvidas adicionais para lá da discussão, ou se quiserem, entretanto, colaborar também naquilo que tem sido os nossos trabalhos, estamos sempre disponíveis para ter mais e mais gente neste trabalho e nesta modalidade que essencialmente apresenta ainda uma falta de investigação muito grande e uma falta de aprofundamento teórico muito grande. Ok? Obrigado, Pedro Forte. Eu passava então à Eduarda, que queria fazer uma pergunta. Eduarda. Antes de mais, queria dar os parabéns ao Pedro Forte pela comunicação que fez, que acho que foi com boa qualidade, e acho que mesmo para quem não está na área conseguiu acompanhar e perceber. Pronto, é uma área que a mim é muito familiar, dado que estou agora na área do desporto, do atletismo adaptado e mais especificamente ligado às cadeiras de rodas. Eu gostava de dizer, e o Pedro no fundo tocou aí, que esta área, o estudo da biomecânica nas cadeiras de rodas em Portugal, surgiu das minhas inquietações, ou seja, eu vinha do atletismo regular, não é? Fui para o atletismo adaptado, e neste caso mais as cadeiras de rodas, e tinha muitas dúvidas, qual o melhor capacete, se os aros eram melhores se fossem abertos, se fossem fechados, até o tamanho do aro em que os atletas puxam a cadeira. Pronto, e falei com o professor Tiago Barbosa, que rapidamente nos deu várias informações e ajudas a este nível e fez muitas análises e continua a fazer das provas de mais idade, porque nós, como disse o Pedro, a forma mais fácil é filmarmos a prova e enviar-nos, porque eles assim fazem-nos a análise da prova. Pronto, e depois foi proposto ao Pedro fazer o doutoramento, pronto, e o Pedro fez o doutoramento com o meu atleta. Pronto, eu queria colocar duas questões. Primeiro, uma das coisas que os atletas se queixam muito é do tipo de pista. Eu vindo do atletismo regular, muitas vezes eles ficam chateados comigo porque eu não valorizo muito essa questão, ok? Ou seja, eu não valorizo muito a pista ser mais rápida ou a pista ser mais lenta. Eles dizem que afeta muito o rendimento. A pista, quando é, por exemplo, a pista de Lousada, que realmente o meu atleta foi lá este ano correr, nas outras estava a fazer maus tempos, e quando houve uma prova em Lousada com um vento dentro de 1.5, ele conseguiu fazer os mínimos para os Jogos Paralímpicos, que é uma pista lisa. Eu gostava que o Pedro falasse um bocadinho dessa questão da pista ser granulada ou da pista ser de tapete, ser mais lisa ou menos lisa. A rugosidade da pista, obrigado, professor Eduardo, pela questão.
Sim. A rugosidade da pista irá influenciar a resistência de rolamento. Ou seja, se a pista será mais rugosa, irá haver um maior contacto, um maior atrito entre o pneu e a superfície da pista. Claro que se estivermos a utilizar pistas mais lisas, esse contacto ou esse atrito entre o pneu e a pista irá ser diminuído. Aí estaremos a falar essencialmente num coeficiente. Nós sabemos que superfícies mais lisas têm menos atrito, superfícies mais rugosas terão mais atrito, e dessa forma a tipologia do pneu também poderá ter influência no contacto ou na fricção que será causada entre a pista e o pneu. Muito sinceramente, em termos absolutos, eu não consigo dizer qual é que será a influência da rugosidade da pista, ou de uma pista granulada e de uma pista lisa. Será também um estudo bastante interessante a fazer. É isso que eu ia no dizer, futuro. já está lançado aí o desafio. Será um estudo Outra bastante interessante, sim. porque em termos absolutos não consigo dizer agora. É expectável e tudo nos indica que sim, com base na teoria, que vai haver influência da rugosidade da pista. Por acaso, o João Correia pôs aqui de lado, também é atleta de cadeira de rodas, não sei se o Pedro viu, quanto às forças resistidas, sim. Eduardo, eu ia seguir a sequência das questões. Pronto, está bem. Porque está relacionado com aquilo que nós falamos. Mas agora deixa-me só colocar mais uma questão. Era para não demorar, mas é que já estamos com... Está bem, é só mais uma questão. No desporto adaptado, já saíram artigos que dizem isso, isto é uma das nossas guerras, a classificação funcional é considerada, ou seja, a classificação dos atletas nos diferentes escalões é quase como se fosse vista como o doping do desporto adaptado e, neste caso, o atletismo adaptado. Quando os atletas são mal classificados, eles ganham as provas facilmente, ok? Que tipo de contributo é que a biomecânica poderá dar a este nível? Numa das imagens que eu apresentei, tinha 2 atletas e a partir deles têm classificações diferentes. Um consegue fazer mais flexão do tronco do que outro. Dependendo do nível de treino, possivelmente eles até serão capazes de exercer a mesma força nos puxadores. No entanto, a limitação funcional de um é expressivamente maior do que a do outro, essencialmente no tronco. A classificação ser vista como doping é verdade que sim, e aliás mesmo o Comitê Paralímpico tem lançado desafios para se fazerem mais estudos nessa área. Eu creio que o contributo da biomecânica poderá ser avaliar essencialmente aquilo que será o perfil de níveis de força em determinadas categorias e conseguir explicar essencialmente ou tentar justificar a classificação não só com base em testes funcionais, mas também com a limitação do atleta ou com a patologia do atleta combinada com aquilo que será o nível de treino. Porquê? Porque se o atleta tiver um nível de treino muito elevado, à partida, ele terá também uma maior aptidão funcional. E se a classificação é baseada na aptidão funcional, nós poderemos estar a enviesar a classificação. E a classificação poderá estar enviesada. E muito sinceramente, quantificarmos produção de força numa determinada categoria poderá não ser justificativo ou descrevermos os níveis de força por categoria poderá não ser justificativo da classificação. Mas se nós conseguirmos juntar, ok, o atleta consegue fazer flexão do tronco, ele consegue aproximar o tronco do chassi da cadeira, ou ele não consegue. Provavelmente com este tipo de análise, que irá ter influência na técnica da puxada do atleta, nós já poderemos ajudar, provavelmente, à classificação desportiva. Apesar que a classificação desportiva, por si só, com base na aptidão funcional, poderá ter um viés muito grande daquilo que é a realidade do atleta.
Ok, obrigada. Eu espero que no futuro também consigamos dar alguma resposta a essa problemática. Ok, obrigada. Passava então a palavra ao Orlando, ele fez 2 vezes a mesma questão, devia estar a pensar que eu me esquecia dele. Orlando, queres fazer pessoalmente a questão? Sim, pode ser. Antes, eu vou ler a questão e, antes de mais, dar os parabéns pela forma calma, cuidada e sempre muito preocupada com a explicação fácil e acessível, e isso é importante. Obrigado. Principalmente numa dinâmica de fluidos, que é das coisas mais difíceis de estudar em biomecânica. A minha pergunta é, será que é possível diminuir? De certeza que é, porque as motas e os carros de Fórmula 1 também o fazem. E essa área e esse coeficiente de penetração no fluido podia ser diminuído se nós alterássemos, por exemplo, a forma da cadeira. Ou seja, criar aqui alguns ailerons ou alguma forma que pudesse permitir diminuir precisamente essa força e essa diminuição de baixas pressões e altas pressões durante o deslocamento. E a velocidade, quanto mais aumentar, ela muitas vezes até é ao cubo e não ao quadrado, não é? Quer dizer que a resistência ainda é muito, muito, muito elevada. E eu perguntava era se existe alguma regra que impede que se possa começar a pensar numa forma diferente da cadeira, de maneira a poder minimizar essas... Até à data, professor Orlando, obrigado pela questão. Até à data, aquilo que nós sabemos é que o único controlo de dimensões da cadeira, antes de provas olímpicas, é a altura da roda da frente. Ou seja, ela não pode ultrapassar os 50 centímetros. E depois, essa é a medida que fazem imediatamente antes da prova. Depois não são permitidos o uso de aerofólios ou dos chamados... das adaptações, que poderia ser com polímeros, poderia ser com plásticos, para tentar auxiliar ao escoamento do ar na cadeira. No entanto, tudo aquilo que seja o ajuste de ângulos na cadeira, nomeadamente a inclinação das rodas de trás, à altura do chassi ao solo, porque o chassi poderá ser mais baixo, apesar da roda manter os 50 centímetros, o chassi poderá estar colocado mais baixo ou com uma orientação mais inclinada ou mais retilínea. Portanto, a forma como o assento está colocado, isto é, com as diferentes inclinações, porque para um atleta o assento poderá estar com uma inclinação de 45 graus, poderá estar com uma inclinação de 60 graus, dependendo das características do atleta e da postura confortável que ele vai ter lá. Tudo isso pode ser alterado. Aquilo que não pode ser alterado ou aquilo que não pode ser feito é acoplar outros equipamentos ou outros materiais que influenciem no escoamento do ar. Agora, à partida, se nós conseguirmos redesenhar o design da cadeira, mantendo aquilo que é a estrutura base de um chassi, das duas rodas atrás, da roda à frente, se nós trabalharmos com diferentes ângulos no chassi da cadeira, provavelmente nós conseguiremos ser bem-sucedidos em diminuir o arrasto. Aliás, se me permitir voltar à apresentação, uma das imagens mostra precisamente uma cadeira mais recente e uma cadeira mais tradicional. A imagem da direita, em cima, não sei se consegue ver, professor. Sim, obrigado. Tem um aro mais reto, a bem dizer, mais paralelo ao solo, e a cadeira em baixo já tem um chassi mais inclinado. Ou seja, este tipo de ajustes podem ser feitos na cadeira. E acredito que provavelmente seja possível de ganharmos aqui alguns newtons de... A proposta é o Pedro inventar uma nova cadeira. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Passávamos então à última questão, que é feita pelo João Correia. João, quer ser o João a apresentar a questão? Não sei se ele está presente. Estou a ver agora aqui Pedro, está a ver a questão? Sim, consegui ver agora. Andava aqui à procura. Ok.
Faltou mencionar o tipo de piso. Ok, já falamos na questão dos pisos. Procuram competir em pistas duras, com pneus de alta pressão, baixo peso do atleta e uma ótima posição aerodinâmica, diminuir o resto durante todas as 3 fases da corrida. Contudo, é importante treinar muito em diversas situações de vento para, em condição de competição, conseguir gerenciar estas forças decisivas. Sim, a observação do João faz todo o sentido e obrigado por o que disseste, João, porque o vento lateral vai ter influência significativa na performance do sujeito. Se o vento é favorável ao movimento, se é contrário ao movimento, isso vai requerer que o atleta tenha que imprimir mais força nos aros das rodas, vai requerer um maior esforço da parte do atleta e nesta condição a performance, isto é, o tempo de prova do atleta, pode ser afetado, inclusive, de acordo com a direção do vento. Mas mais também, eu gostava de acrescentar que é também outra falha na literatura e que nós esperemos dar resposta nos próximos tempos. Nós não sabemos a influência ainda das diferentes temperaturas. De que forma competir em 40 graus poderá ser favorável em relação a uma competição numa temperatura de 20 graus, mais amena talvez. Ainda não temos propriamente essa relação. No entanto, sabemos que há atletas que por preferência pessoal dizem-nos que preferem competir com o calor do que competir com o frio e se adaptam melhor ao calor do que propriamente ao frio. Isso poderá ser também porque têm uma percepção de menor resistência com o calor, ou à partida, teoricamente, teremos menor resistência aerodinâmica com o calor do que com o frio. Pedro, agora temos a última questão que é colocada pelo José Praia. José Praia, pode colocar a questão? Sim, é muito curta a questão. Se tem em conta, se calcula ou não a influência da altura do assento em relação ao chão. Mas isso também vem na consequência da questão que foi colocada pelo Orlando, mudando a estrutura, o design da cadeira. Sim. Mas queria perguntar se vocês têm em conta isso ou não, essa altura. É assim, a altura do assento só não deverá estar abaixo dos 50 centímetros. Mas, no entanto, dadas as especificidades de cada atleta, ela poderá ter de estar mais alta ou não. Por exemplo, um dos nossos atletas de elite, a altura do assento tem que ser superior aos 50 centímetros porque ele não consegue fazer flexão de um joelho. Não faz flexão total do joelho. Tem o joelho semi-fletido e isso implica que ele tenha que estar sentado com o joelho fora da parte do assento. Ele não consegue dobrar os joelhos e sentar-se em cima das pernas. E isso já obriga a ter o assento ligeiramente mais levantado. Se o assento está mais levantado, consequentemente, ele também terá maior arrasto. Portanto, o ideal seria nós termos claramente o assento aos 50 centímetros, mesmo no limite inferior, que estaria mais próximo do solo. Obrigado. Muito obrigado, Pedro, pela participação neste seminário e a gente vai conversando.